você que está conosco. Biologia, professor Cornélio, Ciências e Naturezas, professor Nascimento, disciplina de História. Tamo junto, professor. Tamo junto, educadores do Enem, né? E claro, por quê? Porque é assim que cai no Enem, né? É assim, interdisciplinaridade, galerinha. Vamos que vamos. E é isso, nós vamos agora resolver com vocês um item muito interessante que trata de uma questão que tem todo um contexto, portanto, contextualização, ela é interdisciplinar, poderia ser resolvido na área de ciências humanas, ciência da natureza, podia ser em linguagens e códigos, podia ser tema de redação, uma questão muito interessante que fala um pouquinho de um autor chamado Monteiro Lobato. E aquela coisa, né, professor, para o aluno já esquecer essa ideia de que as disciplinas são empacotadas, cada uma no seu cantinho, isso não existe mais. Agora é tudo relacionado, é a interdisciplinaridade ali, galerinha. Beleza? É como é a vida, né? É como é a vida. O nosso cérebro, quando nós resolvemos algum problema de matemática, ele pode pegar um contexto ligado à língua portuguesa, à história, à geografia, assim como uma questão de matemática pode nos ajudar em biologia, em física. Então existe a relação, as conexões neurais, né? Não é caixinhas isoladas, mas é uma conexão entre neurônios e que torna, na verdade, o conhecimento e não uma areazinha específica só de conhecimento que não se conecta com o todo. Está tudo conectado. E o grande barato é não saber aonde uma disciplina termina e a outra começa. Isso é show de bola, show de bola. E vamos lá. O que diz essa questão aqui? Na verdade, você tem aqui, né? Na verdade, aqui é mais uma tira, né? Não é um caráter de uma charge, porque tem mais uma informação. Diz assim, Jeca, por que não trabalhas? Olha uma perguntinha aí, né? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, uma palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue, nas tripas, um jardim zoológico de pior espécie. E essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro, específico do amarelão. Anquilostomina. Olha só, almanaque biotônico de 35. Meu Deus do céu, mas pra que falar, além de tudo, falar que o cara é feio? O cara, ô, seu Monteiro Lobato, qual é a tua, velho? Falou você, o bonitão, né? Falou você, mano, tirando com a cara do cara, velho. O cara já tá com uma situação, já tá ali acabado, né? E aí vem com esse papo, o cara sacanagem, professor. Sacanagem. E aí é um contexto interessante, porque aqui, ó, deixa eu só mostrar para o nosso aluno qual é, na verdade, o comando da questão, né? Porque o comando diz o seguinte, né? Se nós avaliarmos aqui no comando, nós vamos ter o seguinte, o rótulo do produto, ele descreve características de uma doença que pode ser prevenida. Ele falou aqui da opilação, né, do amarelão, né, da ancilostomose, doença do Jeca Tatu, mal da terra, tem um monte de nomes possíveis. E aí ele pergunta, né, como pode ser prevenida essa doença? Uso de calçados, aplicação de inseticidas, utilização de mosquiteiros, eliminação da água parada, substituição de casa de barro por alvenaria. Claro, tem algumas questões digamos, mais específicas, sim, mas se você conhecer um pouco do contexto, você mata a questão. Sem sombra de dúvida, professor. Até porque se nós voltarmos ali, né, vou pedir a gentileza para você voltar ali na imagem da pergunta que ele faz, né? Vamos colocar aqui. Se a gente pegar e analisar, ó, Jeca, por que não trabalhas? O Monteiro Lobato está fazendo essa pergunta, né, pro sertanejo, pro caipira, pro Jeca Tatu ali, pro personagem, né? Por que você não trabalhas? Olha ali, Almanaque do Botânico de 1935. Galera, esse é o contexto do quê? Governo Getúlio Vargas, nós estamos falando ali, né? 1935, estamos quase entrando no Estado Novo ali. Então, está sendo promovido ali no Brasil questões de leis trabalhistas, nesse contexto, né? O início da década de 30, existia muito aquela coisa do malandro carioca, muitas músicas retratando, né? Que o esperto é aquele que não trabalhava, aquele que levava vantagem, que se dava bem e tal. E depois começa uma estrutura política tentando modificar esse cenário. Começam a vir músicas tipo o Bonde de São Januário, né, mostrando quem trabalha, quem tem razão, sou eu que vou trabalhar. Então começa a se enaltecer o trabalhador. A ideia de que realmente o cidadão, né, o correto, o cidadão tem que estar trabalhando, tem que acordar cedo, tem que ser, né, essa imagem que a gente quer passar agora, de que o povo brasileiro, afinal de contas, temos leis trabalhistas, estamos criando leis trabalhistas aqui e tal, por aí vai.
vai. Então a pergunta do Monteiro, Jeca, por que não trabalha? Isso não está sendo muito bem visto mais. E é interessante, professor, que no início, quando o Jeca começou, o Monteiro Lobato começou a avaliar a questão do pobre em si, do Jeca Tatu, do personagem que ele cria, né? Ele realmente achava que esse personagem era um vagabundo, sim, né? Sim. Ele não presta, etc. E posteriormente na obra a gente vê uma outra fase, né, do Monteiro Lobato, e ele diz uma frase muito interessante, ele diz assim, analisando o Jeca, ele vê que o Jeca não é assim, mas o Jeca está assim. E ele diz ainda, examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina. Isso está numa obra de literatura. Né? Imagina, o conhecimento do Monteiro Lobato era um cara muito culto, né? Conhecia muitas áreas, né? E aí ele falou, olha, o Jeca, na verdade, ele é uma condição que não foi ele que escolheu somente, é uma condição toda de pano de fundo da onde ele vive, da situação que ele vive. Por quê? A doença em si, a ancilostomose, né? Ou necaturose, os causadores são dois vermes, ancilóstoma duodenale ou necatura americanos. E essas verminoses, o que acontecia? Faltava saneamento. Então as pessoas defecavam em qualquer lugar. O rico que morava nos prédios cariocas, por exemplo, ele tinha lá o catador de esterco para ele, literalmente. O tigre, né? A pessoa que ia lá. Só que o pobre, o que o pobre fazia? Ou ele tinha uma patente, ou ele literalmente defecava no fundo do quintal. E que condições adequadas de saneamento de higiene? Nenhuma condição. Né? Aí o indivíduo tinha lá o verme, né? Os ovos eclodiam, e geralmente esses ovos, os vermes, eles gostam de um solo arenoso e um pouco mais quente, então aquele solo de areia, clássico, né? Condição que se encontrava bastante no litoral brasileiro, e aí o cara andava descalço, porque na areia, de um modo geral, o cara anda descalço, e a larva penetrava e contaminava o indivíduo. Só que esse verme, ele se aloja lá no intestino e ele come sangue. Por isso que assombra a pobreza em hemoglobina. Ou seja, o Jeca ficava o quê? Anêmico. E aí quem está anêmico não tem vontade de trabalhar. Nenhuma. Né? Não está fazendo nada. Exatamente, estava anêmico. E dava uma coisa curiosa nesse indivíduo, que a marca registrada, que além da anemia, é a geofagia, é a vontade de comer terra. Porque na terra tem ferro, e instintivamente ele precisava do ferro para fazer hemoglobina. Então dá vontade de comer terra. Então você imagina aquele caboclo pobre, como ele falou aqui, feio, sem condições nenhuma de saneamento, ainda comendo terra. Nossa. Então o problema aqui, se nós olharmos Não vai ser visto com bons olhos. Não. Na verdade o que acontecia? Se o Jeca tivesse a condição mínima de usar calçados, ele não tinha. Então você vê que é a condição de pobreza mesmo. Não tinha nada a ver com inseticida, com mosquiteiro, com água parada, com subsídio de casa de barro para alvenaria, que isso é coisa de doença de Chagas. Então a questão mesmo aqui é exatamente a questão do uso de calçado. Só que é muito interessante ter uma ideia desse fundo histórico em si, né? E também da contextualização, o fato que ocorria ali era por quê? Por que ele era visto dessa maneira, né? Exatamente. E aquilo, né? O tal do preconceito sendo fomentado ali, né? Então realmente é uma coisa bem importante, bem interessante da gente analisar. E é interessante, só para nós finalizarmos essa questão, a Federal de Minas Gerais, há uns 10 anos atrás, fez um levantamento, e nesse levantamento ela demonstrou que a quantidade de pessoas contaminadas hoje no interior de Minas Gerais pela mesma doença é em torno de 80% da população rural. É mesmo, professor. Então, na verdade, Monteiro Lobato teria que ter outros Monteiro Lobato para voltar. Então, você vê que as condições de pobreza, elas permaneceram, especialmente no norte de Minas, sul da Bahia, em muitos lugares. E a desinformação também. A desinformação permaneceu. E aí, na verdade, falta o quê? Saneamento básico, educação sanitária e, claro, sem dúvida nenhuma, educação. E, claro, o senhor quer saber mais? O que ele faz? Ele clica no Educadores do Enem, ele vem com a gente, tamo junto, rapaziada. Interdisciplinaridade é aqui no Educadores do Enem. Valeu, galera! Aquele abraço!